Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Mengão. Estou trazendo um corte com as últimas notícias também do mercado da bola. O Wesley, possibilidade de realmente ir para Roma, e como o Flamengo está se preparando para a abertura dessa janela que abriu hoje, nesta quinta, para a chegada de possíveis reforços, e também sobre a preparação para o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí sobre reforços e vamos para o vídeo. Tomada da competição nacional, falando de Flamengo. A Camila Barbieri tá lá na porta do Ninho do Urubu para falar sobre esse time que foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes na fase de grupos, pegou pedreira ali no mata-mata e agora virar a chavinha, né, minha amiga? Sem Gerson e com alguns problemas para resolver, especialmente no ataque. Quem é que joga? Boa tarde, conta tudo sobre essa volta do Brasileirão pro Flamengo. Ei, Vini, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Finalmente, né? Vai voltar o Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu tava com saudade. E é isso, o Flamengo tá se preparando para enfrentar o São Paulo. Esse jogo será no sábado às 4h30 da tarde no Maracanã. Promessa de casa cheia também por conta disso, né? O pessoal quer rever o time agora em casa, né? A gente tá aqui no Ninho do Urubu e o treino do Flamengo terminou agorinha há pouco. E claro, né? O Felipe Luiz vai ter que fazer essas escolhas, pensar no substituto, tanto pro Eric Pulgar, né, que é um jogador importantíssimo para essa forma de jogo do Flamengo. Mas deixa eu começar por outro lado, depois a gente fala um pouco mais sobre essa preparação, porque hoje abre a janela de transferências aí do meio do ano, né? Então, claro que é importante para diversos times, muita gente querendo contratar, jogadores saindo, e para o Flamengo também é especial essa data. Começa hoje, de 10 de julho, e fecha no dia 2 de setembro. Bom, aí teve a saída do Gerson, a gente já sabe, né? Um jogador que está próximo aí de uma saída é o lateral Wesley, e a gente já sabia do interesse de vários times europeus pelo lateral direito, importantíssimo também para o Flamengo. Mas agora, qual que é a informação que a gente tem? A apuração dos nossos colegas do GE. Globo, do Caê Mota e da Letícia Marques, é de que o staff do jogador, né? O jogador já estava acertado, aceitou a proposta da Roma, tanto na questão salarial quanto os termos de contrato. Isso satisfaz ao jogador, porém, contudo, entretanto, precisa ainda de uma proposta formal da Roma para o Flamengo. Esse é um pedido do Gasperini, que é o técnico da Roma. Esse interesse já existe por parte do treinador desde a época que ele comandava o Atalanta. Então, por isso aí a expectativa é que venha uma proposta para o Flamengo, para que a Roma leve então o lateral direito do Flamengo. Bom, aí agora, sobre chegadas, né? O torcedor fica se perguntando quem saiu, a gente já sabe, o Gerson, quem pode sair também, quem tem interesse do mercado, a gente já sabe. Mas e sobre chegadas? O Flamengo ele tem priorizado duas funções, viu? Tanto um meio-campista, para desafogar um pouco também o Arrascaeta, né? O camisa 10 aí do time, para que possa alternar aí com esse jogador, com o Arrascaeta. E também um atacante. A prioridade também do Flamengo é um atacante de velocidade, que atue pelo lado, ocupe espaços curtos, né? Falando ainda sobre meio de campo, o Flamengo ele tem interesse pelo Carrascal, do Dinamo de Moscou, mas a negociação que a gente sabe é que está um pouco travada. Isso porque é um jogador importante para o time russo, e aí não tá fácil a negociação com os russos não, viu? Então é um jogador que o Flamengo tem interesse, mas ainda essa negociação tá um pouco fria. Vamos ver, né? Porque agora, abrindo a janela de transferências, pode ser que amadureça um pouco mais essa negociação. Então, meio-campista e um atacante de lado são as prioridades no momento para o Flamengo. E agora, voltando à preparação, né? O Flamengo treinou hoje e ainda vai treinar amanhã, na sexta-feira, então, para enfrentar o São Paulo. Lembrando, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro. Então, além de tudo, o Felipe Luiz tem que pensar nessa vaga aí deixada pelo Eric Pulgar, que está lesionado, fez cirurgia no pé direito. Vini? Valeu, Camila Barbieri atualizando o noticiário do Flamengo. Ela disse aí sobre o Carrascal, né? Precisa combinar com os russos, que é a parte mais difícil. O jogador quer vir, mas essa negociação tá um pouco travada. Falei tanto sobre Gerson, tem essa questão do Wesley, né? Podendo ir para Roma, na Itália. Vamos ver como é que vai se desenrolar isso. Sobre o rubro-negro, que se prepara para o retorno ao Campeonato Brasileiro e ainda com as suas questões aí de bastidores para resolver. Pedro. Tudo bem, Mari? Um beijo grande para você, abraço a todos que por aí estão. Enfim, Jailson, todo mundo tá por aí, enfim.
O dia está movimentado aqui, a Gávea está bem agitada, o pessoal visitando a loja e tudo mais, mas enfim, o Flamengo se prepara para o agito do Campeonato Brasileiro, que vai recomeçar já já. O Flamengo líder da competição, sábado tem jogo, 16h30 contra o São Paulo, e hoje, esta quinta-feira, abre a janela, a famosa janela, então os torcedores estão sedentos por reforços. Já teve o caso do Mick Johnson aí, enfim, a questão toda que deu contra o Boto. O BAP conversou com o Boto, deu uma apaziguada, mas a cobrança por reforços é bem grande. Todo mundo quer reforços para o Flamengo. O pessoal passa por aqui, aí, vem alguém, vem alguém. O Flamengo está tentando, tem a questão do Carrascal, enfim, pensa em reforços sim, para trazer. O Gerson saiu, então isso aumenta também, o dinheiro foi à vista e aumenta aquela sensação de poder de compra no torcedor. Mas quem deve sair também, talvez em breve, é o lateral direito Wesley. Ele está com a situação mais encaminhada com a Roma, da Itália também, não está assim, não dá dito como definitivo, ainda tem algumas coisas, situações abertas com Espanha, também Inglaterra, se por acaso não der certo com a Roma, mas na faixa ali, o Flamengo deseja de 25 milhões de euros para cima, mais ou menos, o valor total, se tiver bônus, etc., da transação. Então, pode ser que tenha que buscar mais um lateral aí também, o Flamengo no mercado. Então, no meio de toda essa confusão aí, o Flamengo tenta dar uma apaziguada nos ânimos, voltar ao Campeonato Brasileiro para defender a liderança e ainda buscar os reforços, porque não tem o Pulgar também, que está lesionado, sempre bom lembrar, vai ficar uns 3 meses fora. Além disso, o Arrascaeta não joga o primeiro jogo da ida das oitavas de final contra o Internacional, porque está suspenso, então o Flamengo precisa de reforços. Mari. Veremos como o Flamengo vai atuar agora no mercado da bola também. Obrigada. Mercado da bola do Flamengo. Wesley, todo mundo já sabia que ia chegar no meio do ano, podia pintar uma bola cantada. Bola cantada. Proposta pelo Wesley, jogador que está valorizado, seleção brasileira e tudo. Algo já aqueceu nesse sentido? Roma já apareceu, futebol italiano apareceu. Como que estão essas conversas em torno do Wesley? Lá na Roma o negócio tá bom, né? Porque eles estão oferecendo, parece que ganharam no jogo de tigrinho lá. Começa assim, depois é uma derrocada abaixo, gente. Tem um tigrinho lá, tem um tigrinho lá no Roma. Gente, com esse negócio dá pra brincar não, viu, gente? Responsabilidade. Sempre. Agora, a questão toda é a seguinte, a Roma já demonstrou interesse no Wesley e o Flamengo se prepara para receber essa oferta. E aí é aquela oferta, né? 30 de euros, 25, 30 de euros. E aí vai dar negócio, né? Se chegar nesses valores, o próprio Boto já falou sobre isso em entrevistas, né? Precificando praticamente o jogador. Então, chegando oferta nesse valor, aí discute os detalhes. É isso, é discutir os detalhes para a negociação caminhar. Mas tem que chegar. Chegando, opa, Wesley, chegou 30, bora. É isso. Então, não tem muito segredo. Essa é a bola cantadíssima. Em janeiro, a gente já falava sobre isso, que a próxima janela, a janela de julho agora, seria para o Wesley a janela do foguete não tem ré. É isso, né? Chegando, a gente já imagina que chega, então estão aí, ó, despertando interesses nas conversas, mas a hora que chegar é que aí a situação vai se resolver de fato. Estou trazendo uma matéria aqui do GE.com falando dessa desistência do Flamengo no atacante irlandês. Repercussão negativa gera pressão interna e Flamengo recua em acerto com o atacante irlandês. Domingo foi de ebulição política com questionamentos sobre acerto encaminhado por Mickey Johnston e o clube discute distrato. O jogador ainda não foi informado. O fim de semana foi intenso nos bastidores do Flamengo, que acertou a contratação do atacante irlandês Mickey Johnston no último sábado, mas a reação negativa da torcida reabriu a discussão sobre a contratação e correntes políticas fortes do clube fizeram a pressão para desfazer o negócio. No primeiro episódio de ebulição política neste ano, o Flamengo recuou no acerto para a contratação do atacante, que ainda não foi informado e segue com passagem prevista para desembarcar no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Nos bastidores, acredita-se que a pressão interna deu certo. O jogador de 26 anos, da segunda divisão da Inglaterra, custaria cerca de 5 milhões de libras, 37 milhões de reais. O clube carioca se acertou com os ingleses e com o staff do jogador.
A reviravolta na negociação foi inicialmente publicada pelos jornalistas Bruno Castanha e Júlio Miguel Neto. No momento em que o nome se tornou público, houve uma grande repercussão negativa por parte da torcida através das redes sociais. Os questionamentos ganharam espaço também internamente e nomes fortes da atual gestão fizeram pressão para que o clube voltasse atrás no acerto. O valor do negócio, a escolha do nome e o entendimento de que Juninho foi uma aposta que não deu certo foram pontos colocados na mesa. Este foi o primeiro grande episódio que colocou holofote e levantou questionamentos ao trabalho de José Botto. Para justificar o recuo, o Flamengo alega o histórico de lesões, mas de acordo com o site Transfermarkt, a última que tirou Mike de combate foi na temporada de 2022. Na ocasião, o jogador teve uma lesão no tornozelo. Nítido e claro que a pressão interna e externa fez influência nessa possível desistência realmente do atacante. Além disso, a grande especulação agora é Depou, jogador do Atlético de Madrid, que há possibilidade, há quem sabe negociações para desembarcar na Gávea. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!